Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro e do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupanense e também nas redes sociais. Tupã recebeu grupos teatrais de diferentes cidades do estado de São Paulo, que apresentaram seus processos cênicos na Mostra de Teatro Ademar Guerra, nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2022. A mostra foi realizada pelo Programa de Qualificação em Artes PQA, uma das áreas das oficinas culturais, programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poieses. Tupã teve a participação de 2 grupos da cidade, que são o Ágape e o Fênix. Confira os melhores momentos desse grande evento. Assista agora ao curta-metragem Caminhos para Ler o Mundo, um mundo de letras, produzido pelo Ministério da Educação. Este conteúdo está em domínio público e, por isso, pode ser livremente reproduzido. Era uma vez um caminho. Caminho de casa, caminho da escola, caminho do trabalho. O tal caminho da roça, que se faz de olhos fechados. Mas um dia, todo o caminho pareceu diferente.
Não que a rua tivesse mudado. Pelo contrário. E aí, Tiago, tudo bom? Oi, Tiago. Tudo continuava igual. As mesmas casas, os mesmos buracos, as mesmas árvores. Mas havia algo diferente. Oi, e aí, Tiago? O caminho da roça, de repente, parecia um mundo novo. Cada dia de um jeito. Bom dia. Era uma vez um caminho, que a cada dia abria novos caminhos. A leitura de livros, jornais, revistas, assim como a leitura do mundo, depende de treino, da constância e de um olhar atento. É como uma longa caminhada. À medida que se avança, conquista-se familiaridade com o trajeto. Com isso, surgem novas possibilidades de ver o mundo e de ler o que está escrito. A leitura competente vai muito além da capacidade de interpretar as palavras e de conhecer os elementos da linguagem e os estilos de texto. É preciso prática para desenvolver uma postura de leitor. E isso vale para qualquer texto, em qualquer situação. Para que a leitura seja transformadora, é preciso, assim como na vida, que o leitor crie o seu próprio caminho. E achou belos também os telhados negros e os sinos das igrejas que começaram a tocar, chamando a cidade religiosa para a bênção. Novamente o navio apitou, rasgando o crepúsculo que envolvia a cidade da Bahia. João estendeu os braços no adeus. Era como se estivesse se despedindo de uma bem-amada, de uma mulher cara ao seu coração. Não, às vezes você circula um nome, às vezes você circula uma frase, às vezes você quer conectar, destacar ali aquilo que interessa, aí você passa aquele lápis amarelo, né? Coisas às vezes que você vai precisar na hora que você for fazer uma matéria a respeito ou escrever a respeito, né? Depende do tipo de leitura que eu estou fazendo. Se tem um objetivo de pesquisa para um futuro livro ou um texto que eu vou escrever, eu faço, marco a lápis, né, no livro. Acho que a gente tem que ter um respeito muito grande pelo livro e procuro fazer um roteirozinho à parte, mas isso quando se trata de trabalho. Eu tenho costume de pegar livros para ler e vou fazendo um resumo dele. Eu vou anotando no papel por o título, o autor, a data do livro e o assunto. E cada texto eu vou marcando, vou fazendo uma síntese do livro. De maneira que quando eu quero pegar aquele livro para ler, eu tenho um resumo do livro na mão. Riscando muito o livro, eu jamais poderia dizer a uma criança não risque. Eu risco porque eu faço as anotações, eu marco o que me chama atenção, marco o que gosto muito, marco aquilo com que não concordo, marco algo para indicar que eu devo pesquisar mais a respeito ou que remete a um outro texto que eu gostaria de ver. Então, uma leitura interativa também em termos de marcas, né, no texto. E existem outros mecanismos que são metacognitivos, quer dizer, você controla a sua mente durante a leitura. Por exemplo, você vai lendo e você percebeu que não entendeu uma parte do texto. Então, você mesmo percebe e volta para tirar dúvida no texto.
né? Você adia determinadas dúvidas. Por exemplo, você está passando por uma parte de um texto que você ainda não compreendeu bem, mas você suspende a dúvida até a dúvida se dissolver no próprio texto, mais adiante. Existem outras estratégias que são de reorganização mental do texto. Quer dizer, você faz uma tradução do texto com palavras mais simples, com suas próprias palavras, com sua própria compreensão. Isso é a leitura de um texto informativo, tá? Mas o texto lúdico, o texto literário, ele pressupõe uma suspensão da dúvida. Você entra na história acreditando que aquela história é verdadeira, certo? E você deixa o texto te envolver. Por isso que não se indica que os professores façam provas sobre os livros, porque as crianças guardam do livro uma ideia geral, né? Uma ideia em que foram gravados episódios significativos, e o que é significativo para um às vezes não é significativo para outro, né? Então essa ideia geral que fica do livro, ela é muito pessoal, não há como cobrar numa prova, né? Então é preciso que haja realmente possibilidade de envolvimento, e esse envolvimento tem que ser com liberdade. A criança tem que pegar o livro de ficção e ler com bastante liberdade, né? No ritmo que ela encontra para ler o livro. A vida em uma sociedade orientada pela comunicação audiovisual pode ser um convite à não leitura. Com isso, perde-se a possibilidade de conhecer novos mundos, de viajar no tempo e de criar intimidade cada vez maior com a linguagem escrita, fundamental ao pleno exercício da cidadania. A pessoa chegou de 60 anos para frente, como diz aquele ditado, é dar murro em ponta de faca. Estudar não compensa, você não vai influir nada do estudo daqui para frente. Trauma de professora de 4ª série. Eu sou obrigada a ler. Tem que ler. Fazer o quê, né? Um pouquinho sim, um pouquinho não. O necessário. Orelha e prefácio, leio muito. Às vezes eu leio porque é preciso, mas eu não sou de pegar um livro e ficar lendo, não sou. Então, ensino médio, assim, eu não tinha o costume de ler, não, na verdade. Eu não cheguei a ler muitas obras na literatura portuguesa, assim, não. Livro grande demora um pouquinho, aí já enjoa. Eu, em geral, não gosto de livro. Porque eu saco ficar lendo assim, a leitura fica muito entediante. Daí eu sou obrigada a ler, que senão eu não ganho nota baixa. Jogar videogame. Tem cada jogo baita, jogo de luta. Como é que eu faço para ler as leituras que a professora sugere que eu leia? A nossa sociedade hoje é muito complexa. Né? Antigamente, quando a gente vivia em comunidades, a gente conhecia um ao outro. Então, até hoje, por exemplo, algumas práticas africanas de leitura e escrita, como ocorre? Eu escrevo, encontro com você e leio para você. Você gostaria de me visitar hoje? Então é na presença do outro, porque é a comunidade. Mas hoje nós moramos em sociedades muito complexas, né? Em que nós temos várias formas, né, de comunicação, vários modos de comunicação: visual, o escrito, o oral. Então, pode jogar o videogame? Pode, né? Mas vamos explorar o mundo de outras formas. Quem sabe no futuro, quando você for fazer o seu videogame, né, você não vai ter tantas outras ideias, porque você leu tantos outros livros, conheceu tantas outras realidades. Então eu digo, vá com calma, vá lendo aos poucos, se organize, veja o melhor lugar que você pode ler esse livro e vai lendo aos poucos, anotando. Cada um tem um estilo pessoal de ler. Por que você não descobre esse estilo pessoal de ler? Mas é uma sala de aula. Eu nunca vi esse lugar aqui antes. Mas sempre teve aqui. E é uma sala de aula mesmo, sabia? Um ótimo lugar para você despertar para a leitura. Tem mais.
Hoje você é meu convidado. Nós vamos fazer uma aula de como fazer uma leitura assim mais prazerosa, mais produtiva mesmo. Me espera, eu tenho uma surpresa pra ti, tá? Algum palpite? Brincadeira? Por que não? Pode ser sim. Se você ler de uma forma, é um jogo. Abre. O que são essas coisas? Algum pedaço de jornal? O que tem no jornal? Coisas escritas? Nós já estamos prontos para começar a percorrer o caminho para você se tornar um leitor maduro, interessado. Claro. Tá disposto? Tô. Você já deve ter percebido que tem diversos tipos de matérias e assuntos para a gente descobrir. Já deu pra perceber. Bastante, né? Então vamos escolher um. Essas revistas aqui têm boas coisas. Segura um pouquinho. Já vamos deixar aqui o nosso dicionário. A gente lê por vários motivos. A gente pode estar interessado em algum assunto, querendo alguma informação mais e tal. Ou a gente pode também estar tendo que estudar mesmo alguma coisa que é importante para a escola. Mas são formas diferentes da gente estudar. Então a gente tem que ter primeiro, claro, o objetivo da leitura. Se você está estudando, está curioso ou apenas lendo alguma coisa para passar o tempo. A partir daí, você descobre se tem que ler bem concentrado, palavra por palavra, ou pode ler assim por cima, só para entender realmente o que quer dizer a matéria. Vou ler para você, tá? Primeira vez eu leio. A humanidade conseguiu afetar os grandes rios do planeta de uma forma muito mais profunda do que a imaginada. O resultado são mudanças no fluxo de água e erosão do solo por vastas extensões. O que é fluxo? Fluxo. Ação de fluir, escoamento. Outro recurso bacana para você entender o que está escrito é criar frases com um significado parecido ou igual ao que você leu. Aí você recria e entende o que está acontecendo. Isso se chama paráfrase. Bom, mas parece que um pouco desse texto você entendeu, né? Entendi. Mas está achando meio chato. Tá. Vamos procurar uma coisa diferente? Vamos. Quer ver minha caixinha de surpresas? Vai ter alguma coisa que você vai gostar? Através de práticas como essas, o aluno ganha confiança na leitura e estimula o raciocínio e a habilidade de compreender o texto. Vamos ver? Ele aprende a ler além das palavras. Uau! Alto deserto. Quê? Deserto? Bom. Ou que cidade? Uau, Parece carnada. interessante. Vamos ver? Vamos. Viu? Você está lendo por curiosidade agora. Então Agora você tem sim. interesse no assunto. Vamos procurar. Opa, quem é que não aprendeu nada? Não tem problema, a gente vai. Vamos lá, que lugar é? Cidade Alcântara, vamos ver. Construção douradas e avermelhadas domina a paisagem da cidade de Oasis. Oásis. Oásis erguida sobre areia. Oásis. O que é oásis? Nosso amigo dicionário. Oásis. Agora eu procuro no O, né? Se não me engano é isso. Posso ajudar? Pode. Vamos lá. Oá. Oá. tá. Oá. Achei. Oásis. É isso mesmo. Região do deserto rica em água e coberta de vegetação. Então? Recanto, ameno e aprazível. Aprazível é que dá prazer. Ameno é, mas não tão quente. Agora a gente tem que aproveitar e tirar informações desse texto para você poder usar depois, talvez numa pesquisa, num trabalho de escola, ou para você mesmo lembrar desse assunto, né? Então vamos ver o que a gente tem de informações nesse pedaço de texto que você leu. Em primeiro lugar, a gente está falando sobre o quê? Sobre uma cidade no deserto. Perfeito. Vamos ver o que mais nós temos. Lê essa frase aqui e me diz o que significa. É fácil perder-se em seu labirinto de estreitas aleias. Quer dizer que é fácil se perder no labirinto de estreitas ruas. Isso, que mais? Mas o que torna Iaz realmente singular são seus templos de fogo, com chamas que queimam ininterruptamente há mais de 1500 anos, embora nem sempre no mesmo lugar. O que você conseguiu entender geral assim desse texto? O que torna essa cidade interessante são os tempos de fogo que ela possui.
que eles queimam há mais de 1.500 anos e em locais diferentes. Quanta informação num texto tão curtinho. Essa que é a parte boa da leitura. Gostou? Gostei. Interessante? Até que sim. Então, essa é a forma certa da gente aproveitar uma leitura. Quando a gente gosta do que está lendo, a gente se interessa e acaba aprendendo sobre isso e podendo passar para outras pessoas, ou até caprichando no trabalho de escola, que tal? Boa ideia. Boa ideia, né? Eu era uma criança muito tímida, né? Extremamente tímida, eu não falava, eu era daquelas crianças, alunas assim, que a professora quase não percebia em sala. Mas sempre gostei muito de estudar, de ler, só que eu tinha vergonha de aparecer, de falar e tal. E na segunda série, assim, a professora pediu para eu ler em voz alta e eu não li. Eu completamente parei, fiquei estacionada assim. E a minha única reação foi ficar olhando para ela e ela, lê, Fabiana, e eu não respondia, né? Fiquei parada e nisso eu chorei, só chorava. Então, assim, por timidez, como eu passei nessa dificuldade justamente na escola, eu evito expor meus alunos assim, né? Mas eu tenho em sala de aula caixas de leitura, de gibi, textos, né? A gente tem a caixa literária, onde eles trocam livros 2 vezes por semana. Quando eu peço para ler leitura, né, oral, em voz alta, eu peço espontaneamente, eu não exijo que aquele aluno tenha que ler, né? O aluno que quer ler. Né? Então eu trabalho muito assim. E textos, assim, eu levo, como eu tenho dificuldade, então eu sempre estou me policiando para estar levando isso de uma maneira mais prazerosa com os alunos, tal, porque eu sei da minha dificuldade. O mundo não deixa ninguém analfabeto. A gente precisa saber disso, né? Às vezes a gente reclama que a criança não lê. Ela não lê um livro, mas atrás de um filme tem um bom roteiro, atrás de uma peça de teatro tem um bom texto, atrás de uma novela existe um texto. Então a gente está lendo o tempo inteiro, a gente está lendo o mundo inteiro, o tempo inteiro. O mundo não deixa ninguém analfabeto. O Paulo Freire falou muito isso, né, que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Eu digo sempre, brinco sempre, que o primeiro objeto, inclusive, de leitura do aluno na escola é o olhar do professor, né? Porque eu acho que tem professores que quando olham pode nos afastar e tem professores que quando nos olham nos acolhe. O olhar tem essa possibilidade. Há pessoas que quando olham você se sente acariciado e tem pessoas que quando olham para você se sente agredido. Às vezes a relação da sala de aula ela não se dá por causa de materiais didáticos, por causa disso. Ela se dá porque o professor não tem um olhar que permite a liberdade. Se prepara para agora, por exemplo, pequenos. Se já achou interessante aquela leitura, vai ver que nós temos de opção aqui agora. Que opção? O livro de história é esse aqui, ó. Livro de ouro da história do Brasil. Tá vendo? Ó, livro de ouro da história do Brasil. Você não quer colocar esse dicionário mais para lá? Vamos procurar alguma coisa interessante. Olha só como ele é carregado de informação, ó. Vamos ler esse pedacinho de texto aqui para você compreender alguma coisa nova? O primeiro instrumento institucional de ocupação das terras americanas foi a feitoria. Através delas faziam-se contatos com índios da terra e explorava para o Brasil. Se você tivesse que tirar informações daqui para talvez fazer um trabalho para a escola ou alguma coisa assim, nós teríamos que fazer o quê? Acha difícil? Mais ou menos. Mais ou menos. Sabe por que não é difícil? É bem fácil, a gente só precisa usar a mesma técnica daquele texto que a gente usou antes, que era, em primeiro lugar, pegar uma ideia geral do que o texto quer dizer. Enfim, sobre o que estamos falando, em primeiro lugar? Sobre o que você acha que estamos falando aqui? Sobre o descobrimento do Brasil? Também. E o primeiro instrumento institucional de ocupação das terras americanas foi a feitoria.
A ilustração e a legenda serve para quê? Para dizer, para representar o que foi dito no texto. Então facilita o nosso entendimento. Palavras-chave, coisas importantes que a gente precisa pegar. Aqui nesse caso, uma palavra-chave seria? Feitoria. Feitoria. Que tal se a gente anotasse os trechos mais importantes? Os mesmos procedimentos que nós usamos naquela leitura anterior valem para essa aqui. As perguntas, a compreensão das palavras e a releitura do texto. Em primeiro lugar, a gente tentou pegar uma ideia geral do que o autor queria dizer com o texto. Certo? Depois a gente pegava palavras-chave para melhorar a compreensão. Depois buscava palavras que você não conhecia, para a gente buscar no nosso amigo dicionário. Certo? Então, tinha que reler a frase para conseguir compreender o sentido dela e, enfim, entender o texto todo. Perfeito? Aí, outra coisa que a gente pode fazer, que não deve esquecer nunca, é copiar pequenos trechos do texto para a gente memorizar e entender o que está escrito. Mas ainda tem mais umas ferramentas que ajudam na compreensão, que a gente aprendeu aqui, que são o título, a figura, que é a ilustração, e a legenda. E a legenda, perfeito. A partir de agora, você já começou a ser um leitor mais tranquilo, que aproveita mais o texto. Gostou? Adorei. Mesmo? Bom, muito bem, então acho que por hoje já basta, né? Já aprendemos bastante coisa por um dia só. Podemos descansar. A gente merece, né? Claro. Vamos lá, então vamos guardar essas coisas. Dicionário a gente deixa junto. Esse texto é seu. Leva para casa para lembrar do nosso trabalho. Vamos lá. Bom, né? Bom. Obrigada, professor. Acho que eu comecei a ler com gosto. Eu acho que em breve você vai se tornar uma leitura bem mais madura e consciente. E vou dizer mais, hein? Um dia você vai estar ensinando outras pessoas a ler também. Será? Começa pelo menos pra mim. A minha história é reduzida mais ou menos assim. Chora. Nasci em São Cristóvão, morador de Madureira, desde pequeno acostumado a subir ladeira. Lembro muito bem dos meus tempos de mulher, que sempre passavam férias no final do Santo Padre Miguel. Sempre professor, eu acho que você tem razão. Eu acho que amadureci um pouco. É? Por que você está me dizendo isso? É porque é o seguinte, um dia eu li uma frase de um livro, eu achei ela bonita, só que eu não entendi ela direito. E depois de tudo que a gente fez hoje, ela fez mais sentido para mim. Que frase é essa? É o seguinte, professor, alguém que conduz outro alguém até si mesmo. Valeu, professor. E agora assista ao curta-metragem Armas, Tô Fora. Este conteúdo está sob domínio público e por isso pode ser reproduzido livremente.
Essa aqui. Deus, mas é tão perigoso. Perigoso para os outros. É só deixar bem escondido. Quem é que vai saber? Vai ficar aqui, ó. Qualquer coisa você já sabe o que fazer. Não gosto disso. O Brasil é um dos campeões mundiais em acidentes com armas. O cidadão ele pode eventualmente usar essa arma para defender-se e defender a família. Mas é muito perigoso o risco do acidente pessoal dentro de casa, com adultos e com as crianças, porque mesmo guardado com muita segurança, essa arma sempre poderá ser o objeto material de um acidente fatal. Vem, vamos pra cama que tá ficando tarde. Vem, moleque. Todos os anos, milhares de adultos e crianças morrem devido a acidentes com armas. A posse de uma arma, ela dá a sensação à pessoa de que está garantindo a própria segurança. Mas ela ocasiona muito mais riscos do que, concretamente, essa segurança que ele pretende. Porque ele está sujeito ao descontrole emocional, ele próprio usar essa arma contra pessoas de uma maneira indevida, ele, pela sua inabilidade, usar mal e ser alvejado pela própria arma ou por arma de delinquentes, e o acidente é tão frequente com crianças que vão localizar essa arma onde os pais pensam que ela está muito bem escondida. Se você tiver uma arma em casa e for assaltado, o risco de que ocorra uma morte aumenta em 20%.
Parado aí! Que isso, cara? Larga essa arma. A gente já tava saindo. Larga isso, rapaz. Larga! Mais de 90% das pessoas que reagem a um assalto à mão armada são feridas ou mortas pelo assaltante. O perigo existente no porte de arma não está limitado apenas à existência ou não da habilidade do portador, porque mesmo pessoas tecnicamente habilitadas estão sujeitas a cometer crimes em razão de estado emocional. Agora, isso ocorre com muito mais facilidade com as pessoas que não estão habilitadas e também com pessoas que estão armadas e sob efeito de entorpecente ou efeito de álcool. Isso é muito perigoso para o cidadão. Peraí, bicho. Isso aí vale muito mais do que isso aqui. Toma aliança. Mesmo assim, tu vai ficar me devendo. Valeu? Vai ficar me devendo. Vou te pagar, meu amigo. Peraí, cara. Não brinca com isso, não. Solta a arma, cara. E aí, Carlão? Uma parada que tem. Dá uma olhada aqui, ó. Essa é boa. Essa parada não tá errada igual aquela tua última não, né, meu irmão? Dá uma olhada, rapaz. Nunca foi usada. O otário sabia. No Brasil, 88% dos homicídios são cometidos com armas de fogo. Armas são extremamente perigosas, principalmente quando a gente não é um profissional. Arma com bebida, então, nem se fala. A combinação arma com bebida, estatisticamente, é a que gera maior número de crimes. Você pode ajudar a diminuir estas barbaridades. Não porte armas. Quem reage a um assalto tem 90% mais de chance de se ferir. Num roubo à sua casa, você tem 20 vezes maior chance de morrer se usar arma. Não deixe que seus amigos portem armas. É a sua segurança que está em jogo. 50% dos homicídios no Brasil ocorrem por motivos bobos. Essas tragédias seriam evitadas se não houvesse uma arma de fogo. Leve as armas que você encontrar para a delegacia mais próxima. Milhares de crianças e adultos se ferem em acidentes provocados por armas de fogo. Na sua cidade ou comunidade existe algum movimento como Sou da Paz? Se existe, participe. Se não existe, que tal começar? Todo mundo vai acabar participando. Ninguém gosta de perder pessoas queridas. Seja da paz. E chegamos ao final do nosso programa, esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, dança, música e literatura.
É uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. Espero você no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil.